Notem, foi o que Deus fez. Deus quem chamou. Em você não havia vontade de clamar. Você não poderia ter o desejo de clamar porque sua natureza era completamente contrária a isso. Mas Deus, por eleição, o chamou e o transformou e pôs suas afeições em Cristo e nas coisas do alto. Como poderíamos recusar isto? Salmos 51:5, Mateus 5:6. Então, Deus mostrou em Abraão o que faria por todos. Esta bendita promessa da ressurreição e da vida eterna não foi dada só a Abraão, mas à sua semente depois dele, os chamados, os eleitos de Deus. Gênesis 18, do 1 ao 12. E notamos isso. Abraão, nos campos onde ele estava peregrinando, ele chamou Ló de irmão. Era, na verdade, seu sobrinho, o filho de seu irmão. E chegou a hora da provação. E Ló enfraqueceu com a provação. Ele é uma ilustração perfeita do crente carnal hoje. Quando as provas vieram para ficar na terra estéril, Abraão lhe deu a escolha. E Ló levantou os olhos e viu os campos, o vale, e estava repleto de grama. Também estava repleto de boas casas, estava repleto de alegria. Também estava repleto de pecado. Mas Ló, sendo de natureza carnal, amando este mundo presente mais do que as coisas vindouras, preferiu viver luxuosamente nesta vida do que ter vida no além. Abraão, um tipo perfeito do verdadeiro crente, que foi lavado no sangue do Cordeiro, cujas afeições estavam focadas nas coisas de cima, disse: trilharei o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Mesmo que custe minha popularidade, custe o que custar, vou trilhar o caminho com os poucos do Senhor. E ele escolheu ficar na terra onde Deus o colocou, no momento da provação. Gênesis 13, 6 ao 13. Eu me pergunto esta noite se estou falando para pessoas que uma vez começaram a caminhar com Deus e quando chegou o momento da provação, vocês preferiram voltar ao mundo e fazer as coisas do mundo ou escolheram o antiquado e difícil caminho da salvação? Você fez como Moisés quando ele estava sendo provado, quando ele tinha seu pé no trono do Egito? Mas teve por maiores tesouros as riquezas de Cristo do que todas as riquezas do Egito. Ele abandonou o Egito, não se importou com quanto ouro, quão popular, ele confiou na palavra de Deus e abandonou as coisas do Egito, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. O que fazemos ao sermos provados quando as duras provações vêm? Quando dizem que, por que você se separa das coisas do mundo, que você é um fanático religioso, a tensão vem? Tem de vir, e você tem de fazer a escolha. Hebreus 11, 24 ao 27. Mas prefiro ficar à sombra do Todo-Poderoso, prefiro trilhar meu caminho e, como Jacó, ter um travesseiro de pedra. Prefiro ser considerado um fanático pelo mundo do que ter todas as riquezas e bênçãos que este mundo pudesse oferecer, porque maiores são as bênçãos de Deus do que todas as riquezas, ouro e prata deste mundo. Agora notem, Salmos 91:1. Então, quando vieram as grandes provas, Ló caiu em pecado. Lembre-se, ele foi da montanha para a planície. Ele se desviou como um representante perfeito do cristianismo carnal hoje, assim chamado.
escolhendo trilhar o caminho da facilidade, o mar de rosas, do que permanecer fiel na hora da provação. E ele finalmente se meteu em problemas. E você também irá. Quando você escolhe uma vida de facilidade, lembre-se, você vai ter problemas, alguma coisa. Seus pecados o encontrarão, e Deus o alcançará algum dia. Gênesis 13, do 6 ao 13. E certo dia, os reis gentios das grandes regiões distantes vieram e levaram Ló e suas filhas, sua mulher e tudo o que tinha, e fugiram com eles. E algum dia, meu frágil amigo, se você não permanecer debaixo do sangue, os reinos de Satanás o alcançarão e o levarão embora, se você não permanecer debaixo do sangue. Gênesis 14, do 8 ao 20. E Abraão, um tipo do justo, ele estava tão preocupado com seu sobrinho, um representante do verdadeiro e real cristão, que é testado e provado, e tem sido provado. Agora, as mulheres tinham muito a ver com isso. A esposa de Ló era carnal, muito carnal. Ela está nos campos hoje, como uma estátua de sal, como uma desgraça para aqueles que passam. Sara, uma mulher bela, ela queria fazer o que Deus queria que ela fizesse. Ela respeitava o seu marido, como falamos tão claramente sobre isso ontem à noite. E ela ficou com Abraão, independente do que houvesse. Ela ficou com ele porque ele ficou com a promessa. Esse é o ponto. Gênesis 19, 8, 26. Então, quando Ló foi levado, o coração de Abraão se compadeceu dele e reuniu um exército de seus próprios servos e foi atrás de seu irmão. E um tipo muito bonito. Eles pegaram suas espadas e mataram aqueles reis até não sobrar nenhum deles. E esse é o tipo do pregador do evangelho, quando vê que o pecado pegou sua igreja e pegou as pessoas. Ele pega o bendito evangelho, a espada do Espírito, e vai cortando até acabar com o pecado de sua igreja. Se é um verdadeiro servo de Deus, ele remove todas as bobagens, as fofocas, as calúnias. Ele tira todas as coisas e naturezas carnais do mundo que entraram despercebidas. Se ele é um verdadeiro servo de Deus, ele pega a palavra e corta de um lado a outro até acabar com tudo. Gênesis 14, do 8 ao 20. E então, quando ele pegou Ló, seu irmão desviado, e as filhas, e ele os estava trazendo de volta à reconciliação. Notem, este grande rei veio de Jerusalém e se encontrou com ele, Melquisedeque. Que tipo de homem foi esse? Ele foi chamado de rei de Salém, o que qualquer erudito sabe que Salém era Jerusalém. Chamava-se Salém antes de se chamar Jerusalém. Quem foi este homem que se encontrou com ele, que o considerou ter dado o passo certo? Quem foi essa pessoa que estava ao lado dele? Observem quem é. Ele é o rei de Jerusalém e também é o rei de paz. Terceiro versículo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias ou sem fim de vida. Gênesis 14, do 8 ao 20 e Hebreus 7, 1 a 12. Quem foi este grande príncipe que se encontrou com ele depois da batalha terminar? Vamos abrir em Gênesis, versículo 14. Capítulo 14 e versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Abençoou e disse: Bendito seja pelo Deus Altíssimo, preservador dos céus e da terra. E bendito seja Abraão,
que é seu servo. Gênesis 14, 18 e 19. Depois que a batalha terminou, depois que a vitória foi conquistada, depois que a purificação foi feita, Melquisedeque se encontrou com Abraão na planície e trouxe pão e vinho e os serviu a ele. E quem? Nenhum outro foi esse senão aquele que se encontrou com Abraão cerca de 1 ano depois, sentou-se debaixo da árvore e conversou com ele. E esse mesmo Melquisedeque disse: Não tomarei mais do fruto da vide, até que o beba de novo convosco no reino de meu pai, depois que a batalha terminar, quando a vitória for conquistada. Então tomaremos de novo em seu reino, quando a última batalha for travada, quando a última espada tiver matado o último mal do mundo, e a grande igreja do Deus vivo triunfar. Cristo se encontrará com eles nos ares, com o pão e o vinho, e de novo tomará a comunhão, e pela eternidade na presença do Pai. Hebreus 7, do 1 ao 7. Ó peregrino cansado, esta noite volte para a casa do Pai, saia de Sodoma, você foi reconciliado pelo sangue, e esta gloriosa noite memorial, quando nosso grande Melquisedeque, o qual não teve princípios de dias nem fim de vida, mas é rei e príncipe para todo sempre. O Espírito Santo aqui nesta noite está chamando os não salvos. Se você está sem Cristo agora esta noite, e quando a batalha terminar, se você quiser se encontrar com Ele em paz e tomar a comunhão com Ele, e você prometeu que o ama e se separar das coisas do mundo, tome o antiquado e difícil evangelho e o caminho difícil e fora de moda, e beba o cálice da amargura da perseguição do mundo, e bebendo o amargor da perseguição do mundo. A Bíblia nos fala que beberemos os doces vinhos do céu algum dia, quando nos encontrarmos com Ele em paz entre os céus e a terra, quando Ele vier servir a comunhão. Espaço em branco na fita. Hebreus 7, do 1 ao 7.